Que nós estamos aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome dele, amém? Quero convidar os irmãos e as irmãs a abrir as suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 15. É uma mensagem muito conhecida, mas com certeza é uma mensagem que vai falar fortemente ao nosso coração, ao nosso espírito. É uma mensagem que Deus tem nos reservado nessa noite. Amém? Todos acharam? Amém? Êxodo capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim: o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudares no parto das hebreias, e as virdes sobre aos seus joelhos, e for filho, matai-o, mas se for filha mulher, então deixai viver. As parteiras, porém, temendo a Deus, não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservou os meninos em vida. Amém? Podeis nos assentar? Queridos, é uma palavra parte de Deus muito edificante, porque no contexto que eu já li aqui, já fala que um faraó está dando uma ordem. Nós sabemos que quando um homem que tem autoridade como na época do faraó, que ele falasse, quem não era a pessoa que não temeria e tentaria ao máximo, com muito cuidado, com muita cautela, cumprir aquilo que lhe foi falado, que lhe foi ordenado. Então o faraó chega para a parteira dos hebreus e diz para ela: se nascer menino, matai, dá um jeito, mata esses meninos. Mas porém, se vier mulher, deixai viver. Nós vemos no contexto dessa situação que Israel estava sofrendo, Israel estava sendo oprimido. E o faraó observou uma coisa: quanto mais se oprimia aquele povo, parecia que quanto mais se oprimia eles, mais eles brilhavam, mais a diferença da vida deles causava um incômodo, causava uma insatisfação na vida do faraó. Que eu aprendo aqui, querido, que quanto mais o cristão em Jesus ele é perseguido, ele é caluniado, ele é atingido, ele é procurado, quanto mais se persegue um servo de Deus, mais ele cresce, mais Deus cuida da vida dele, como foi lido aqui: elevo meus olhos para os montes. Ou seja, o salmista naquele momento, ele olhou, os olhos dele foi nos lugares mais altos daquela época, ao redor de todos os montes. Ele olhou para o monte que era mais alto do que as casas, do que os palácios, do que as árvores, mas ele viu que o socorro dele não vinha dos altos montes, mas vinha do Senhor, que estava acima dos montes, e daria vitória para eles. E assim era Israel. Quando o faraó persegue Israel, ele não estava perseguindo apenas Israel em si, não estava apenas perseguindo apenas um povo qualquer, mas ele estava perseguindo a promessa de Deus. Quando o inimigo tenta perseguir a minha vida e a sua vida, ele não está perseguindo apenas a minha e a sua vida, mas ele está se levantando contra a promessa de Deus, porque nós somos frutos da promessa de Deus, nós somos resultados do sacrifício vivo e eficaz de Jesus. Quando o inimigo nos persegue, ele não está tentando nos atingir, mas ele está tentando destruir a promessa de Deus. E não existe ninguém que consiga destruir uma promessa de Deus. O tempo não destrói, a circunstância não destrói, o fogo não destrói, as doenças não destroem, porque quando Deus promete, Ele dá um jeito de cumprir, porque a palavra de Deus está escrito que passa os céus, move-se a terra, pode passar os céus e a terra, mas as promessas e a palavra do Senhor que sustenta essa promessa não passará. Aqui eu tiro um aplicativo de Deus para a sua vida. Se Deus te prometeu, nada vai impedir o que Deus prometeu na sua vida. Basta apenas você acreditar, basta apenas você ter certeza
na sua vida, porque havia promessas na vida de Israel. E o primeiro momento que eu quero falar aqui é que Faraó queria destruir a promessa de Deus. Porque Deus já falou no início para Moisés, aliás, para Abraão, que dele Deus levantaria uma grande nação, e dessa nação Deus trazeria o seu Messias prometido, o Salvador, o Redentor de toda a humanidade. Então quando o Faraó se levanta aqui, ele estava possuído fortemente, não pelo próprio projeto do seu próprio eu, mas pela influência do diabo, que conhecia os projetos de Deus. O diabo sabia do projeto de Deus. Então ele pensava que influenciando Faraó poderia impedir o projeto de Deus, poderia destruir a promessa de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, por mais que o inimigo se levante, influenciando alguém, perseguindo a sua vida, Deus com certeza te dará vitória, porque por mais que seja forte a investida do inimigo, mais forte é Deus na sua vida, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente te cobrirá, e 10 cairão ao seu lado, 10 à sua direita, mas ninguém pode destruir Cristo da sua vida. Paulo, uma certa vez, estava escrevendo à igreja dos Romanos e disse: nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem o porvir, nem a fome, nada me separará do amor de Jesus Cristo que está na minha vida. Então o Faraó, quando olhou, ele disse: eu vou dar um jeito, eu vou impedir esse crescimento, eu vou tentar destruir essa promessa. O diabo influencia o Faraó e ele começa a dizer para aquelas parteiras: se nascer menino, dê um jeito de impedir que venha até vida, mas matai-o. E aqui se caracteriza uma das obras do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo queria matar os meninos, destruir a esperança de Israel e roubar dele o futuro de Deus que tinha prometido para eles. Esses 3 influências o diabo queria fazer através de Faraó na vida dos israelitas. Mas, por mais que o diabo tentasse, Deus estava envolvido na promessa. Deus estava trabalhando dentro desse contexto. Embora o contexto inteiro você vai analisando e vai procurando pouco, você vê Deus aqui no capítulo 1. Mas Deus estava presente, embora muito que parecendo invisível, mas Deus estava presente constantemente, protegendo e guardando Israel. Na nossa vida é assim, tem hora que Deus parece que sumiu, tem hora que Deus parece que desapareceu, nós olhamos, clamamos e parece que só há silêncio. Aí parece que nós clamamos Deus, mas Deus, e o dia passa, a noite passa, e o tempo passa, e parece que nada vai acontecer, e era assim que estava aparecendo para eles. Quanto mais o dia amanhecia, o sol brilhava, a tristeza e a angústia, a opressão, a falta de dignidade, a falta de uma vida melhor para os filhos, para a família, vinha junto com o dia. Porque ao passo do dia já estava logo um egípcio, lá no Egito, um egípcio com um chicote na mão, dizendo: aí, vamos para o trabalho. E tome opressão para eles, e oprimia cada vez mais eles. Toda noite para eles era um sufoco dormir, pensando que o dia amanheceria, já viria a opressão, o opressor. E a opressão, em segundo lugar, a opressão gerou neles insatisfação.